Olá amigos, como vão? Estamos prontos para outra palestra de saúde? Eu quero falar com vocês hoje da proteína, porque este é um tema muito importante. A proteína possivelmente o que mais adoecia as pessoas hoje em dia, porque todos acreditamos que precisamos muita proteína e estamos comendo todos sem excesso. Assim que vamos a começar com uma série de apresentações de nutrição e aqui os nutrientes que nós necessitamos. E esta vai ser a primeira parte e a gente sempre vem a perguntar, Peter, que posso comer? Não sabem que podem comer. E porque temos muitas seleções, pode ser carne, pode ser produtos de animal, frutas, vegetais, grãos, muitas opções temos nós para comer. Mas o que esquecemos é que o que nós comemos é o que nós somos, porque a comida está formando o nosso corpo. Agora aqui vemos uma senhora que gosta de comer hambúrguer. Agora eu sou hambúrguer, eu sou do Hamburgo, mas eu não tenho a figura dela porque eu não como hambúrgueres. E eu gosto de comer outras coisas. E aqui temos outro exemplo. Se você gosta de comer sobremesa, como se chama isso, então você vai ter uma figura igual. Agora, eu gosto de comer o que está aqui à direita. Este corpo que está cheio de verduras. Isso é o que eu gosto de comer. E aqui à esquerda temos já um gordo que está comendo toda a gordura dos animais. E não é da esquerda, não uma pessoa saudável. Possivelmente está com muitas doenças. E também, não só o que nós estamos comendo, também se você é uma mãe e se você tem um bebê agora ou vai ter um bebê, o que você está comendo, isso é que vai então você vai convertendo o bebê em o que você está comendo. Se você está comendo hambúrguer, então vai ter um gordo hambúrguer. E se você está comendo vegetais, então vai ter um bebê mais magrinho, acho que se chama isso, e então vai estar de muito melhor saúde. Como aqui, se você ama a nova criança, então há de comer o que está encontrando aqui neste gelador. Isso é o que dá a saúde, porque estes alimentos aqui de plantas, estes são os alimentos curativos, são os alimentos que nós precisamos para estar de boa saúde. Mas vamos a começar agora a ver quais são as diferentes funções dos nutrientes que nós precisamos. Quando nós pensamos no carro, então sabemos tudo o que o carro precisa, porque temos um manual que explica exatamente qual é o combustível que se precisa, qual é o líquido para a direção automática e para o freio. Também sabemos todos os líquidos que precisa este carro e também sabemos o plano de manutenção que precisa. Mas quando se trata de nosso corpo,
Não sabemos nada de tudo isso e estou muito triste. E por isso nós sofremos tantas doenças hoje em dia, porque não sabemos como cuidar do nosso corpo. Então, qual é o material de construção para um carro? Bom, hoje em dia a maior parte é fibra de vidro. E também tem um pouco de aço ou ferro ou o que seja. Disso construído o carro. E nós também temos um corpo que é construído também de materiais. E aqui temos as proteínas, os minerais e a água. Isso do que está feito o nosso corpo. Proteínas, minerais e água. Depois temos também os nutrientes de energia, igual como tem o carro. O carro precisa ou gasolina ou precisa diesel para funcionar. E assim também o nosso corpo. Nós temos 3 diferentes nutrientes que podem dar energia. O melhor são os carboidratos, depois vem a gordura e depois vem as proteínas. Todas estas têm a capacidade de dar-nos energia. Estamos vendo aqui, por exemplo, que as proteínas não são só material de construção, também são podem ser material de energia. Só que é uma energia que não é muito boa. Depois vamos ver isso em outra... Bom, hoje mesmo, esta palestra, vamos ver que não é muito bom a proteína como energia. E depois temos os reguladores. Igual como no carro, você tem aqui os líquidos do freio, da direção, da transmissão, todos estes diferentes líquidos que você tem para que pode funcionar bem o carro. E no corpo temos a mesma situação. Nós temos aqui as minerais, vitaminas, enzimas e fibras. São 4 diferentes nutrientes que precisamos para que esteja funcionando bem o nosso corpo. Assim que precisamos lembrar isso, que nós precisamos nutrientes de construção e precisamos nutrientes de energia e precisamos nutrientes reguladores. E então, vamos ver agora os diferentes nutrientes que precisamos e vamos sempre lembrar que cada nutriente tem a sua função dentro do nosso corpo. Qual seria o primeiro nutriente, então? A proteína, como já estava dizendo. Por que eu estou começando com a proteína? É a proteína o nutriente mais importante de todos? Não, porque todos os nutrientes são necessários. E, por exemplo, se você tem faltante de 1 ou 2 vitaminas, pode ter doenças, podem aparecer doenças. E assim que não podemos dizer que é a mais importante. Eu começo com isso porque a gente sempre fala da proteína. Se você fala com alguém e, como exemplo, eu sou vegano, eu não como nada que é de animal, e então a gente sempre pergunta, mas de onde vem a proteína? De onde vem a proteína? O que a gente não sabe, né? Que a proteína é um nutriente muito importante, que nós não podemos viver sem proteína. E como Deus sabe isso, então Ele colocou proteína em quase todos os nutrientes que nós temos. Não importa se uma laranja tem proteína, um tomate tem proteína, ou as amêndoas têm muita proteína, as leguminosas têm muita proteína. Assim que não temos problemas com receber proteínas quando somos veganos. Agora, de onde vem este mito que nós precisamos muita proteína? Eu acredito que o culpável de tudo isso é um alemão. Um alemão que foi amigo do Dr. Liebig, que está aqui
na pantalla. O Dr. Liebig, no século XIX, ele descobriu a forma como determinar a quantidade de proteína que existe dentro de um tecido. Pode ser um tecido de planta, pode ser um tecido de animal, pode ser um tecido do nosso corpo. E então ele descobriu esta fórmula e ainda hoje em dia se usa quase o mesmo método do Dr. Liebig. Então, Liebig cometeu um erro. Liebig pensou que como nós somos feitos da proteína, então precisamos comer muita proteína para ter força. E isso é tão inteligente como dizer, bom, o meu carro está feito de fibra de vidro, agora vou apanhar ou vou pegar fibra de vidro ou vou pôr fibra de vidro no tanque para dar força ao carro. E isso é inteligente? Não, nós acreditamos que isso não vai funcionar. E não fazemos isso. Mas o Dr. Liebig, ele acreditava que se comendo muita proteína. Agora, a proteína sim pode servir, um caso necessário, pode servir como energia, mas não é boa energia, uma energia muito suja. Então, agora o Dr. Liebig tinha um estudante que é o Dr. Voigt. Aqui está o Dr. Voigt. Agora, o Dr. Voigt é um médico, ou foi um médico, e ele está muito encantado com os descobrimentos do Dr. Liebig e começou a dizer, bom, agora sabemos, então já podemos dar recomendações quanta proteína a pessoa precisa. E então ele foi ao sul de Alemanha, e lá temos muitas minas de carvão, e ele foi às casas dos mineiros e começou a investigar a dieta que eles estavam comendo. Então ele se deu conta que os mineiros estão comendo mais ou menos 120 gramas de proteína por dia. Então ele acreditava, como estes jovens têm muita força, estão com boa saúde, então ele acreditava que isto era a quantidade de proteína necessária e começou a recomendar isso, e isto foi conhecido como o padrão de Voigt. E esta recomendação correu por todo o mundo e ainda está correndo por todo o mundo, porque ainda a gente acredita que se precisa muita proteína. Mas não é assim, porque pouco tempo depois, em diferentes países como Dinamarca, como Inglaterra e também na mesma Alemanha, já os cientistas e os médicos começavam a falar que não, isto está muito alto, está errado, não podemos usar tanta proteína. E eles começavam a reduzir a quantidade de proteína que se precisava. Mas por alguma razão, os médicos, também os médicos e as pessoas ainda acreditam que se precisa muita proteína e não estão conscientes do problema que cria um excesso de proteína na nossa dieta. Então, a proteína, vamos já falar um momento como está formado a proteína. E também uma coisa que eu esqueci, que vocês viram na primeira apresentação aqui na pantalla, que a palavra proteína vem do grego e significa primordial ou primeiro. E já os velhos gregos acreditavam que era muito importante comer muita proteína. Assim que este problema não é novo. Agora, a proteína é formada de aminoácidos. E os aminoácidos formam proteína igual, eu quero comparar isso com
a formação das palavras com letras. Igual como as letras estão formando diferentes palavras, assim que diferentes aminoácidos podem formar diferentes proteínas. Agora, nós temos 20 diferentes aminoácidos. Vocês sabem quantas letras tem o abecedário? Um número muito similar em todas as línguas, tem diferentes quantidades de letras. Eu acho que no português provavelmente são 24, 25, 26 letras, alguma coisa assim. E vê quantas palavras se pode formar com este número de letras. Mas nós temos quase a mesma quantidade de aminoácidos, temos mais ou menos 20. Também aqui temos diferenças nos cientistas. Alguns cientistas reconhecem algumas substâncias como aminoácidos e outros não fazem. Assim que alguns falam de 18 aminoácidos, outros falam de 22 aminoácidos. E como não sei qual é a verdade, e ninguém sabe, porque depende, é uma coisa de opinião. Então, eu estou dizendo, bom, temos mais ou menos uns 20 diferentes aminoácidos. E podemos formar muitas diferentes proteínas com isso. Igual como você está vendo aqui a livraria, onde você tem todos os livros cheios de diferentes palavras. Assim, nós podemos produzir também muitos diferentes, milhares e milhares de diferentes proteínas no nosso corpo. E a nossa pele tem proteínas diferentes que o cabelo, os dentes, os músculos, os ossos, todos têm diferentes tipos de proteínas. E não temos fim na quantidade ou na diferença de proteínas que nós podemos formar. Agora, nós temos 10 aminoácidos que não se pode produzir dentro do nosso corpo. Os outros 10 sim podemos produzir, mas em uma quantidade menor. Nunca é suficiente. Mas como de 10 não podemos produzir nada, então isto os chamamos aminoácidos essenciais. Isto sempre tem que estar dentro da nossa dieta. E os outros 10, o nosso corpo pode produzir uma quantidade mais incompleta, não é suficiente. Agora, o interessante é que não são os animais que estão produzindo a proteína, como quase todo mundo acredita. A proteína é produzida só por as plantas. Os animais têm os mesmos problemas que temos nós. Eles podem produzir uma certa quantidade de aminoácidos e de proteínas que eles precisam, mas não podem produzir todos os aminoácidos. Mas as plantas sim. As plantas são os que podem produzir todas os aminoácidos. E estes aminoácidos, então, quando o animal come a erva, o grão que vai comer, qualquer coisa que come, então lá dentro estão já as proteínas da planta. Agora, o animal que tem que fazer é cortar, converter a proteína em aminoácidos. E para isso precisa enzimas especiais. E estas enzimas, então, vão cortar a proteína cortam nos diferentes aminoácidos. É igual como se você tem uma palavra e você quer cortar a palavra em diferentes letras e depois usa as letras para formar outro tipo de palavras. Podemos fazer isso. E igual, o corpo então vai cortando a proteína em aminoácidos e depois usa estes aminoácidos para produzir a proteína que o corpo precisa para o músculo, para o sangue, para o que seja. Agora,
quando nós estamos comendo proteína de animal, então praticamente estamos usando proteína usada. Porque vocês sabem já que a proteína vem de onde? Vem das plantas, não vem do animal. Agora, o animal está comendo a proteína da planta e a usa, corta em diferentes aminoácidos e depois usa isso para construir o seu próprio corpo. Agora, se eu começo a comer a proteína de um animal, então eu estou recebendo uma proteína usada. Eu comparo isso sempre com, se você quer construir uma casa, então você não vai ir a comprar uma casa velha e depois desarmar toda esta casa e usar depois os materiais como as janelas, portas e regas e blocos ou pedras, todo o que está usado na casa. Você não vai usar isso e construir uma casa nova. Ninguém vai fazer isso. O que nós fazemos é que nós vamos a uma loja e compramos todos os materiais novos para fazer uma casa nova para nós. Mas que triste, para o nosso corpo nós usamos materiais usados. E o mais triste de tudo isso é que este corpo aqui não é o meu. E o corpo teu não é teu tampouco. O corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz claramente que o corpo é propriedade de Deus e nós só podemos usar o corpo. É como um empréstimo que nós temos dele. Então, imagina agora, você quer fazer uma casa para ti mesmo e você usa materiais novos. Mas para manter ou formar o templo de Deus, você usa material usado. Não é triste isso? Eu acredito que é muito triste. E também temos outro problema com usar a proteína dos animais. Porque nós precisamos... imagina você quer agora convertir esta casa velha, que quer convertir a ela em os diferentes materiais. É muito trabalho, muito difícil, muito mais custoso que comprar material novo na loja. Então, o mesmo problema temos nós com a proteína dos animais. É uma proteína usada já. Eu preciso um ácido estomacal 1000 vezes mais ácido para digerir esta proteína de animal do que preciso para digerir proteína de plantas. Eu preciso um pH de 1,5 para digerir carne, a proteína animal. Carne também pode ser galinha, ou peixe, ou queijo, ou ovos, tudo é a mesma coisa. Sempre é proteína usada. Então preciso um pH de 1,5. É muito ácido. Agora, se estou comendo plantas, eu quero digerir a proteína de plantas, só preciso um pH de 4,5. Que interessante isso, irmãos. 4,5. Você sabe que a escala de pH é uma escala logarítmica, que quer dizer que a diferença entre um pH e outro não é 1. A diferença, se não é 10 vezes. Agora, se eu preciso um ácido de 4,5 para baixar a 3,5, é 10 vezes mais ácido. Para chegar a 2,5, é 10 vezes 10, é 100 vezes mais ácido. E se preciso agora um pH de 1,7 para digerir a carne, então é 10 vezes 100, quer dizer que eu preciso um ácido estomacal 1000 vezes mais ácido que para digerir
a proteína de plantas. Que se você está vendo que é um trabalho muito grande, muito forte para o corpo. E se você está comendo carne ou produtos de animal, muito queijo ou galinha ou peixe, tudo isso, se você está comendo isso, o trabalho da digestão é tão forte, tão difícil para o nosso corpo, que requer tanta energia, que você fica sempre muito cansado. Depois de comer uma comida com produtos de animal, você fica cansado, já não quer trabalhar mais. E isso que antes de começar disse, oh mãe, eu preciso uma carne grande, porque preciso fazer um trabalho muito forte hoje, eu preciso energia para trabalhar. Que equivocação, é ainda a mesma equivocação que cometeu o Dr. Liebig, que pensava que comendo proteína vamos a ter energia. E não é assim. O combustível para nosso corpo são os carboidratos, não a proteína. Podemos usar, mas é um combustível muito sujo, que deixa muitos problemas no nosso corpo. Então, se nós então estamos comendo as plantas, como estamos vendo aqui neste Hércules aqui, então isto nos vai a dar a força. Por quê? Primeiro, as plantas são as que estão produzindo os aminoácidos e a proteína nova, sem usar. Mas as plantas também são os que produzem os carboidratos, que nos dão energia. Assim que se você vai encher o corpo com verduras e frutas, vai ter boa energia, irmãos. Assim que vamos a deixar de comer tudo o que é de animal e vamos a comer o que vem da planta, porque então vamos a ter boa saúde e vamos a ter boa força também. Por exemplo, neste momento eu tenho 77 anos e você está ouvindo isso todo o tempo de mim, porque estou impressionado com mim mesmo, porque quando tinha 45 anos não podia trabalhar e agora com 77 anos pode estar fora na horta trabalhando 12 horas sem parar. E não podia fazer isso quando estava jovem. E se algum jovem quer vir a trabalhar comigo, venha a trabalhar, porque quase sempre são os que estão perdendo, exceto quando estão comendo como eu. Então, sim, podem ter força, mas se não, ficam sem força. Agora, então, a gente sempre fica, bom, mas você come só plantas e frutas, não quer comer nada de animal, então onde vem a proteína? Sempre a mesma preocupação. E o interessante é que se nós estamos comendo uma dieta 100% vegana, sem nada de animal, mas se estamos recebendo suficiente alimento, que não ficamos com fome, então nós estamos recebendo o 200% da proteína que nós precisamos. Assim que estamos recebendo o duplo da proteína que nós precisamos. Assim que nenhuma pessoa precisa preocupar-se pela proteína. Agora, se estou comendo só produtos de planta, tem que ser produtos naturais, produtos não refinados. Porque eu posso comer muitos produtos refinados, eu posso viver de só pão branco, ou posso viver de só arroz branco, coisas assim, onde já se perderam os nutrientes, então pode ser que eu vou ter alguma deficiência de proteína. Mas se eu estou comendo os alimentos naturais, como estão vendo aqui na pantalla, então estamos recebendo 200% da proteína que nós precisamos. Eu sempre estou conhecendo jovens, que são jovens que querem ter muitos músculos. Eles vão ao
como chama isso, onde fazem exercício, ginásio, e fazem exercício lá para ter bons músculos em todo o corpo. E estes ginásios têm a má costume de estar vendendo um concentrado de proteína. E os jovens estão usando esta proteína. Este é um completo veneno. Nunca deveríamos usar isso, porque já com uma dieta 100% vegana, nós estamos recebendo 2 vezes a quantidade de proteína que precisamos. E o nosso corpo pode manejar isso, pode processar isso, mas se aumentamos e ainda também estão comendo produtos animais, vamos a ter excesso de proteína, vai criar muitos problemas no nosso corpo e vai estragar os nossos rins. Então, estes produtos para formar músculos nunca deveríamos usar, porque você lembra-se ou você sabe, se tem um problema com o braço e fica o braço engessado e você deixa o braço aqui um mês para curar o osso, por exemplo, e depois de um mês você libra o braço do gesso. Então, como vai ficar o braço? Fica todo seco, não tem nada de musculatura, só tem osso e pele. E se você está comendo só bistec, só carne, todos os dias, você acredita que então vai ter mais músculo no braço? Não vai ter, porque não é pela quantidade de proteína que nós estamos comendo para desenvolver o músculo, senão é o exercício que se faz. Assim que não precisamos esta proteína. Por exemplo, uma mulher grávida só precisa 120% da proteína de uma pessoa normal. 120%. Mas esta mulher grávida está desenvolvendo um corpo novo dentro do seu. Está crescendo muito a criatura nova. E assim a mulher só precisa 120% de proteína. Eu acredito que nenhum atleta vai precisar mais que os 120% de proteína. Assim que qualquer pessoa tem suficiente proteína com uma dieta 100% vegana. E também, se você vai investigar os verdadeiros atletas de todo o mundo, muitos deles são veganos, porque sabem que com uma dieta vegana tem mais resistência e tem muito mais força. Assim que temos que ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Não precisamos a quantidade de proteína que estamos comendo. Agora, especialmente nos Estados Unidos, temos um problema muito grande, porque a dieta americana contém de 5 a 7 vezes a quantidade de proteína que se precisa. E isto, com segurança, vai destruir os rins. E nós temos milhares e milhares de pessoas que estão em diálise neste momento lá nos Estados Unidos. E vem especialmente pelo excessivo uso da proteína. Agora, qual é o problema que cria a proteína dentro do nosso sistema? Nós não temos no corpo nenhum sistema para armazenar proteína. Nós podemos armazenar gordura para energia. Podemos armazenar certa quantidade de carboidratos, mas não temos nenhum sistema para armazenar proteína. Então, se nós estamos comendo excesso de proteína, então o problema é que o corpo tem que queimar excesso dos aminoácidos. Tem que queimar para converter em energia. E agora vamos ver aqui
sangue que é normal. Este é o sangue, aqui temos os glóbulos vermelhos que estão bem separados e temos um plasma, tudo o que não são glóbulos vermelhos é plasma e os pontos pequenos pretos aqui são as plaquetas. Então aqui temos um sangue bom, um sangue saudável, os glóbulos vermelhos bem separados e o plasma está limpo. Agora, se eu estou comendo excesso de proteína, então eu vou ter este problema. Isto vai ser o meu sangue. Estão todos os glóbulos vermelhos aqui, estão aglutinados, completamente aglutinados, e então não podem absorver oxigênio e não podem distribuir oxigênio no corpo. Também temos aqui no plasma, temos todas estas linhas vermelhas que se chamam filums. Isto é uma sinal de que está muito ácido o sangue. E depois aqui ao centro, à direita, vemos aqui, parece como plantas aquáticas quase, que são puros tóxicos que temos lá no sangue. Então, isto aqui é um sangue de uma pessoa que está comendo excesso de proteína. Agora, quais são os produtos que têm muita proteína? Precisamos saber isso também. Nós temos, por exemplo, aqui as castanhas. A castanha contém muita proteína e nunca deveríamos comer mais que 3 a 4 castanhas ao dia. Então, todas estas nozes, como se chama também, tem muita proteína. Depois temos também plantas como o feijão, tudo isso tem muita proteína. E se nós estamos comendo muito disso, então não podemos, armazenar a proteína no corpo, então temos que queimar. Aqui temos, por exemplo, 500 gramas, ou podemos dizer também 1 quilo de feijão preto. Tem mais proteína que 1 quilo de carne. Assim que, se eu estou comendo todo o tempo feijão e não estou comendo carne, não estou ganhando muito, porque ainda estou obtendo muita proteína. Claro, a proteína de planta é muito mais fácil para digerir e mais saudável que a proteína dos animais, mas eu recomendo não comer mais que 1 ou 2 vezes por semana feijão ou lentilha ou o grau de pico, todas essas coisas. Não é bom comer mais que 1 ou 2 vezes por semana. Eu não como mais isso que 1 vez por mês, porque senão vai afetar o meu sangue. E para entender bem, então, como afeta isso ao nosso sangue. Então, aqui estamos vendo, aqui temos uma molécula à esquerda, uma molécula básica de um aminoácido. E estamos vendo que o aminoácido contém hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e sulfato. Então temos, e também alguns contêm fósforo. Então tem algumas substâncias como elementos, como por exemplo o nitrógeno. Quando estamos queimando esta molécula, queimando para energia, então fica livre o nitrógeno. E o nitrógeno então vai convertir-se em amônia, que nós podemos encontrar no sangue. E também pode formar ácido úrico, que normalmente são cristais muito grandes. E qualquer parte no corpo onde temos estes cristais, lá vão a produzir dores. E isto é uma das causas da artrite, por exemplo. Assim que muita proteína vai produzir também artrite. Depois também pode produzir o sulfato, pode produzir ácido sulfúrico.
E o ácido sulfúrico é o mesmo ácido que você tem na bateria do seu carro. E isso é um ácido muito forte. Se este ácido toca a sua roupa, então é uma questão de 1 ou 2 horas e vai ter um furo lá na roupa, porque queima muito fortemente. Agora imagina ter este ácido dentro do corpo, vai queimar as células. Então vamos a ter começos de um câncer ou qualquer outra doença. Outro elemento que podem ter os aminoácidos é o fósforo. E o fósforo produz ácido fosfúrico no corpo. E este ácido fosfúrico é ainda mais forte que o ácido sulfúrico. Assim que este é o problema. Agora, se temos estes ácidos no corpo, então o corpo tem que eliminar, tem que neutralizar estes ácidos e começa a usar elementos alcalinos como cálcio, magnésio, potássio, qualquer coisa essas pode usar para neutralizar os ácidos. Agora tudo isso chega aos rins, então os rins estão tratando de recuperar os minerais como cálcio, como potássio, coisas assim. Então vai ser um trabalho muito grande para os rins, para trabalhar com todos estes ácidos. E vão estragar-se esses rins. Assim que eu quero dar uma régua aqui, muito importante. Se você pensa na proteína, não te preocupa por suficiente proteína, senão preocupa-te por não ter proteína em demasia. E se você sabe que algum alimento tem muita proteína, evita este alimento. Como, por exemplo, algumas pessoas gostam muito do tofu. O tofu é pura proteína, é melhor não usar. Também alguns fazem esta carne artificial de glúten. O glúten também é pura proteína. Então, tudo isso nunca deveríamos comer. E especialmente todos estes produtos artificiais de carnes de soja, proteína concentrada de plantas que se vende agora, tudo isso não deveríamos usar nunca porque tem excesso de proteína. E não vai comer todos os dias leguminosas tampouco, nem nozes em quantidade. E nem podemos comer abacate, como chama isso? Abacate? Algumas, eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. O abacate tem muita proteína. E se agora estou aqui no Brasil e eu vi que aqui tem uns abacates muito grandes. Não podemos comer mais que uma quarta parte de um abacate, porque senão vamos ter muita proteína. Também está muito alto em proteína o banano. E se você quer a quantidade exata de proteína que precisa, pode comer só batatas durante todo o dia, a batata inglesa. Se não come mais outra coisa que batata inglesa, vai receber exatamente a quantidade de proteína que precisa. Claro, também vai precisar de outros nutrientes, assim que não é bom só comer batata, se você tem a possibilidade de comer outras coisas também. Mas só a batata tem de 8 a 10% de proteína. E a gente sempre acredita que a batata não tem nada de proteína. Mas tudo isso é equivocado. Amigos, eu espero que vocês aprenderam alguma coisa hoje e que agora em adiante vão ter muito cuidado com a proteína. E espero que em breve nós voltamos a ver e que podem ouvir mais das palestras de saúde e até então e que Deus os abençoe.